Tá bom? Então, quando o Deuteronômio 10:17 é escrito, Moisés está dizendo que Deus é o Deus dos deuses, ou seja, os deuses de barro não se comparam ao Deus de Israel. Essa é a interpretação de Deuteronômio 10:17. Se você ler Deuteronômio 10:17 pelo seu contexto, não entende isso, eu não consigo entender por que você cita Deuteronômio 10:17. Irmão, vamos falar aqui agora, na parte desse vídeo, isso aqui é a parte 2, tá? Eu vou ler um dos comentários que esse Elion ele colocou. Quando alguém perguntar no que crê as testemunhas de Jeová, você vai citar esse vídeo para ela, vai compartilhar para ela, tá? Elion é uma testemunha de Jeová, tá bom? Olha o que ele comentou em um dos meus vídeos, tá bom? O vídeo é Jesus tem toda a plenitude, tá? Onde eu falo que toda a plenitude de Deus habita em Cristo. É um vídeo curto, né? Onde toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Então, Cristo, tudo aquilo que há em Deus, há em Cristo, né? E ali está falando sobre os atributos divinos. Olha o que o Elion, ele escreveu, né, nesse comentário. Elion escreveu o seguinte... Elion escreveu assim: rapaz, você mentiu bastante nesse vídeo. Não tem vergonha, não? Você é pastor? Desmente a Bíblia. Deuteronômio 10:17. Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Salmo 136:2. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. O próprio Deus diz que ele é Deus dos deuses. Seria Deus dos deuses falsos? De forma alguma. Ele não mente. É Deus dos deuses verdadeiros. Mas justamente por ser superior e ser o Todo-Poderoso, está acima dos outros deuses. Seguindo o seu raciocínio, Deus Yahvé é politeísta. E embora ele tenha dado poder a outros seres e os tornado deuses, ele é o Criador. Não adora a nenhum deles. Ou melhor, ele, o Criador, não adora a nenhum deles. Mas esses outros deuses adoram o Pai, Jeová. Vinícius, de onde você está tirando isso? Quem está falando isso aqui é o Elion. É um comentário em um dos nossos vídeos. Você pode ver no canal, tá bom? Vamos responder o Elion, tá certo? Elion, vamos fazer o seguinte. Vou selecionar uma frase sua aqui. O próprio Deus diz que ele é Deus dos deuses. Seria Deus dos deuses falsos? De forma alguma, ele não mente. É Deus dos deuses verdadeiros. Vamos fazer o seguinte, Elion. Vamos ler alguns textos. Isaías 45, versículo 5. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Isaías está falando que não há outro Deus. Isaías 44, versículo 8. Vou deixar a Bíblia responder, vou deixar a Bíblia calar tua boca. Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei. Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que eu conheça. Elion, é Deus que está falando. Isaías 46, 9. Versículo Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Aí eu lhe pergunto, quando foi que divindades verdadeiras se formaram? Antes de Deus ou depois de Deus? Porque Isaías está dizendo que antes de Deus não tem Deus nenhum, e depois de Deus também não tem Deus nenhum, não tem divindade nenhuma. Na visão do Elion, os homens são deuses. Por quê? Porque no outro comentário que ele fez de Salmos 82, versículo 1 e versículo 6, que é uma crítica aos juízes,
ele acredita realmente que são divindades. Não, os homens não são deuses. Não são deuses. Não sei se você faz yoga, porque toda pessoa que faz yoga, segue Hare Krishna, né? Acredita que o homem é uma parte de Deus, então ele também é uma divindade. Mas o homem não é uma divindade, o homem é uma criatura. Aí o Elion, ele citou Deuteronômio 10:17. Se você fosse, ou seu professor fosse alguém que pudesse lhe explicar decentemente o texto, você entenderia que Deus é chamado de Deus dos deuses, em meio aos deuses pagãos da Mesopotâmia antiga, dos deuses cananeus. Não sei se você sabe, mas a divindade que mais era cultuada na antiguidade era Baal. Baal era um deus cananeu. Na verdade, os deuses que são mencionados em Deuteronômio são os deuses feitos pelas mãos dos fabricantes. Os deuses que ali o Deuteronômio está falando são os deuses de imagens e esculturas. Não são divindades, seres divinos, seres totalmente poderosos, seres iluminados. Não, são deuses fabricados por mãos de homens. Tá bom? Então, quando o Deuteronômio 10:17 é escrito, Moisés está dizendo que Deus é o Deus dos deuses. Ou seja, os deuses de barro não se comparam ao Deus de Israel. Essa é a interpretação de Deuteronômio 10:17. Se você lê Deuteronômio 10:17 pelo seu contexto não entende isso, eu não consigo entender por que você cita Deuteronômio 10:17. Então, Elion, vamos fazer o seguinte. Deixa eu lhe explicar isso daqui. Deuteronômio capítulo 10 não está falando de divindades verdadeiras, não. Deuteronômio capítulo número 10 está falando de divindades falsas. Deuses feitos com as mãos dos homens. Me responde uma coisa. Quando você chega em Êxodo, a quem é que o povo de Israel estava cultuando? Ficaram 430 anos no Egito aprendendo a cultuar as divindades do Egito. A tal ponto que quando Moisés recebe o chamado de Deus pela sarça, a quem direis que me enviou? Aí Deus vai dizer, diga que o eu sou enviou a vós. Você está entendendo? Então ali não eram divindades verdadeiras, eram divindades falsas. Olha só o que diz o livro de Isaías 44:8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, peraí. Se eles são deuses verdadeiros, por que é que Deus não conhece eles? Se eles são deuses reais, por que é que Deus está dizendo, não conheço eles? Responde aí, Elion. Vamos fazer o seguinte. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então, que divindade é essa que você está tirando? Vinícius, Deuteronômio 10:17 está falando que Deus é o Deus dos deuses. Meu filho, que divindade é essa? Eu vou te falar que divindade é essa. Eu vou te mostrar um capítulo que de repente não tem na tradução Novo Mundo. Mas lê, pelo amor de Deus, lê. Para tu saber qual é os deuses que é mencionado em Deuteronômio 10:17. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Porque os gentios dirão, onde está o seu Deus? Porque Deus não tinha imagem. Os deuses tinham imagens. Cultuava-se os deuses que tinham imagens construídas por mão de homens. O Deus de Israel não tinha imagem nenhuma. Nenhum artesão construiu o rosto de Deus. É por isso que os gentios dirão, onde está o seu Deus? Que eu não estou vendo aqui na tua casa uma imagem. Aí o salmista vai dizer, o nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe agradou. O que o salmista está dizendo diretamente é, se você vê com seus olhos e não fala, não ouve e não te enxerga, esquece, porque não é Deus. Mas é chamado de Deus. É chamado de Deus. É chamado de Deus porque quem fez os considera Deus. Mas o próprio Deus não os considera divindade nenhuma. E Deus só chama de Deus porque o fabricante o chamou de Deus.
Porque os homens os chamaram de Deus. Mas Deus não conhece. Eu posso muito bem pegar aqui este livro e cultuá-lo, falar, isso aqui é meu Deus, isso aqui é meu Deus. Aí Deus vai e diz assim, eu vou rasgar o teu Deus. Deus está considerando o livro como Deus? Pelo amor de Deus. Vamos continuar. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes aos que fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aí eu lhe pergunto, que Deus é este de Deuteronômio 10:17? São deuses feitos por mãos de homens. Difícil? É difícil você ler Deuteronômio 10:17 e ver o Deus dos deuses e você imaginar que Deus está em pé e Baal está prostrado, Astarote está prostrado e Azera está prostrada e os deuses do Egito, Ra está prostrado e Horus está prostrado. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Horus nunca foi Deus. Alguém criou uma imagem e falou, esse aqui é o Deus Horus. Baal nunca foi Deus. Alguém criou uma imagem e falou, isso aqui é um Deus. A tal ponto que Israel sempre teve que aprender a cultuar aquilo que via. É por isso que o salmista está dizendo, porque dirão os gentios, aonde está o seu Deus? Porque os deuses deles eram vistos com os olhos. Aí o salmista responde, meu Deus está no céu. Ninguém vê o meu Deus, mas o meu Deus está no céu. Poderia até entrar lá em João, quando João diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho do Homem, este o fez revelar. Aí Filipe vai, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus vai dizer para Filipe, estou há tanto tempo convosco, quem vê a mim vê o Pai. Pelo amor de Deus, Deuteronômio 10:17, quer citar esse negócio para mim? Ai, o Deus dos deuses. Então, para finalizar, irmãos, a priori é o seguinte, por que é que a Bíblia menciona deuses? Porque quando as pessoas viam manifestação de poder, atribuía-se a ela o poder de uma divindade. Então esta pessoa era considerada uma divindade pelo poder que ela exercia entre os homens. Tá certo? Por exemplo, os juízes recebiam o poder de julgar. E lá no outro vídeo você aprendeu que os juízes estavam sendo criticados. Eles não eram realmente deuses. Era uma crítica que o salmista estava fazendo a eles. Então, na realidade, quando você chama qualquer coisa de Deus, ela pode ser um Deus para você. E quando Deus for falar contra aquilo que você considera como Deus, Deus vai chamar de Deus, porque você chama de Deus. Tá ali minha televisão, se eu quiser cultuar minha televisão, fala assim, ah, grande televisão, eu te amo, ó minha televisão, você é meu Deus. Aí Deus quiser condenar a minha ação, ele vai falar, eu vi você prostrado diante do seu Deus, a televisão. Então se Deus fala que o meu Deus é a televisão, ele não considera a minha televisão como Deus. Ele só chamou a televisão de Deus porque eu chamei a minha televisão de Deus. Os juízes estavam sendo chamados de deuses porque o poder que eles exerciam na nação era um poder maior do que os demais, porque eles estavam ali para julgar o povo. Então, irmão, tenha isto em mente. Tenha isto em mente. A Bíblia fala de deuses, tá? Mas não é que eles sejam deuses. É porque se os homens chamam de deuses, Deus vai chamar de deuses. Mas aí você vai lá para Isaías e vai... Antes de mim nenhum Deus se formou, depois nenhum Deus haverá. Aí você pergunta para Deus, Senhor, então por que você está falando que tu és o Deus dos deuses? Aí Deus vai te responder assim, é porque eu sou o único Deus. Mas já que você chama outras coisas de Deus, vou chamar de Deus também. Mas para mim é apenas pó, pau e cinza. Se você não entendeu isso daí, então finalizando, testemunhas de Jeová não são monoteístas. E eu vou deixar aqui o print do comentário do Elion, que acredita que deuses são reais e foram criados pelo Criador. Ou seja, o Deus Supremo criou outros deuses para esses deuses adorar o Deus Supremo.
Compartilha esse vídeo que vai deixar muita testemunha de Jeová chateada. Vai deixar muita testemunha. Ai, meu Deus do céu. Amém, irmão? Fica na paz do Senhor.